Olá, viva, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Como de costume, e já há alguns meses, queremos levar até si todas as semanas o que de melhor o mundo editorial católico lhe apresenta sobre espiritualidade, sobre teologia, sobre a Igreja, especialmente as obras da Paulus Editora. A partir daqui, da Paulus Livraria em Fátima, um espaço que o convido vivamente a visitar, encontra-se mesmo por trás da Basílica Nossa Senhora do Rosário em Fátima, na rua São Vicente de Paulo. Como dizia, um belo espaço, um espaço amplo, onde pode ver os livros que lhe interessa, as novidades, sugestões de leitura, mas encontrar também artigos religiosos e alfaias litúrgicas que lhe podem ser úteis para si ou para a sua paróquia. E todas as semanas temos também um convidado connosco. Hoje, no nosso programa, teremos o Padre Rui Sousa, um sacerdote jovem, sacerdote há 4 anos da Arquidiocese de Braga. Neste momento é um dos prefeitos do Seminário Menor em Braga e que publicou connosco o livro A Igreja é Corpo de Cristo. Aborda um tema da Bíblia, das cartas de São Paulo, mas também ligado à eclesiologia. Estou certo que não vai querer perder esta conversa já a seguir. O nosso convidado hoje é o Padre Rui Sousa, um sacerdote da Arquidiocese de Braga, autor de um livro que se chama A Igreja é Corpo de Cristo e que faz parte do Prémio Paulus de edição e não é por acaso, certamente, mas foi logo o primeiro Prémio Paulus de edição que nós tivemos nesta iniciativa da Paulus Editora. Vamos conhecê-lo um pouco mais, saber quem ele é e saber que obra é esta e a quem se destina. Padre Rui, muito obrigado pela tua presença no nosso programa. Como surgiu o tema para este livro, que no fundo foi um trabalho de dissertação para o mestrado integrado em Teologia? Olá, Padre Zé Carlos. Antes de mais, agradeço o convite para poder apresentar o livro e também para conhecerem um pouco o autor, desconhecido até agora, deste livro. A Igreja é Corpo de Cristo. Este estudo da Eclesiologia Paulina surge na ocasião em que estava a terminar o mestrado integrado em Teologia. Quis definir um tema para estudar no contexto da tese de mestrado integrado em Teologia. E por isso tentei articular 2 áreas que para mim me dão muito gosto de estudar. A Sagrada Escritura, de modo particular o Corpus Paulino, e depois também a Eclesiologia. E foi aí que comecei a perceber que alguma das imagens de Paulo poderia ser o objeto do meu estudo. Nesta ligação à antropologia preferi a de Corpo de Cristo e por isso situei-me dentro desse tema, levantando a questão inicial: que significado é que tem para nós hoje entender a Igreja como corpo? E em 2 partes, não é? Porque o livro está dividido em 2 partes. Na primeira parte abordas o corpo e o corpo de Cristo, depois na segunda parte o corpo de Cristo é a Igreja. Exatamente. Pareceu-me importante que este trabalho fosse sendo consolidado, quase como quem constrói uma casa, portanto, um piso acima do outro, não é? E comecei precisamente por aquilo que é mais básico, pelos conceitos. Comecei com o conceito de corpo, percebendo dentro da antropologia bíblica, especificamente paulina, o que é que isso significa na relação com o conceito de sarx, de carne, e como é que o conceito de corpo, de soma, tão importante na antropologia paulina, como é que se manifesta como corpo encarnado, como corpo ressuscitado dentro da teologia abrangente de Paulo. Foi aí que depois percebi que o determinativo de Cristo é o que dá identidade ao corpo, para Paulo, e que ganha 3 significados, essencialmente. O corpo de Cristo, o crucificado e ressuscitado, portanto, o mistério central da fé. O corpo de Cristo sacramental, na Eucaristia. E depois o corpo de Cristo, que é a Igreja, do ponto de vista eclesiológico. E aí é que me centrei, depois na segunda parte, mais longa, portanto mais desenvolvida, a partir de 2 textos, depois de ter feito um levantamento de todas as ocorrências do conceito de corpo nos escritos paulinos, tentei perceber o que é que significava, sobretudo em 2 textos que me pareceram antológicos.
o texto de 1 Coríntios 12 e o texto de Efésios 4. Portanto, uma das cartas autênticas de Paulo e outro de uma das cartas atribuídas a Paulo, para perceber de facto o que é que de uma e de outra, portanto, na sequência do trabalho de evangelização de Paulo, o que é que isso poderia trazer até como evolução do próprio pensamento paulino nas comunidades por ele fundadas. O professor João Duque, que foi orientador da tese e que escreveu o prefácio desta obra, diz que esta obra explora os significados emergentes da compreensão de Paulo da Igreja como corpo. Que importância tem isto para a vida dos cristãos hoje? Portanto, este livro, obviamente que é um trabalho teológico, académico, mas pode-se destinar também a outros leitores, como um livro de espiritualidade, para quem quiser aprofundar este tema? Claramente ele começou por ser um trabalho académico e é assim que se comporta, como mesmo depois na edição enquanto livro, portanto, quando foi publicado pela Paulus Editora. Mas não se restringe apenas ao público académico. Penso que tem uma linguagem acessível para ser compreensível nos significados eclesiológicos para hoje. Sobretudo nas 3 linhas que me parecem importantes da parte final do livro, que podem dar alguns horizontes sobre como podemos viver em igreja hoje. Primeiro, a partir da tónica da unidade e da diversidade, que é mais habitual nesta compreensão da igreja como corpo. Portanto, de uma igreja que se considera una e única, portanto, da unidade e unicidade, mas também da perspectiva da diversidade, quer em relação aos ministérios, que também abordo na parte final, quer que não é apenas um aspecto, diríamos, secundário, superficial ou aparente ou de utilitariedade, mas é um trabalho de compreensão da própria Igreja na sua diversidade, dos vários serviços, ministérios que existem na Igreja e também dos carismas, da variedade de carismas que existe. Portanto, este parece-me que é um dos pontos que pode ajudar na compreensão da vida da Igreja de hoje. Outro é da centralidade crística. Acho que este é um ponto fundamental, porque para nos compreendermos como cristãos só na relação interdependente, interrelacional com Cristo, é que podemos gerar a nossa vida e a vida dos outros como cristãos, e isso é ser igreja. E por fim, uma tónica que não tem sido muito explorada na teologia cristã e especificamente católica, que é a questão da debilidade e da fortaleza. Porque o corpo exprime não só a nossa identidade, mas a relação com a alteridade e na nossa condição humana frágil, débil, vulnerável. Isso também é traduzido pelo conceito de corpo, que manifesta também a pobreza da Igreja, mas ao mesmo tempo esta relação dinâmica com a fortaleza que lhe vem do Espírito, e isso é sublinhado nos textos paulinos. Portanto, a fundamentação teológica vem sempre da Trindade, do Espírito, de Cristo e de Deus Pai. E depois, claro, traduz-se de forma concreta na debilidade própria da humanidade. Paulo, um grande teólogo, mas um teólogo prático, não é? Porque todas as suas cartas e toda a sua teologia nasceu a partir de problemas concretos que as comunidades cristãs lhe colocaram. Esta da unidade hoje continua a ser um grande desafio também para a Igreja, mas não só, até para a própria sociedade, até para os próprios jovens. Os jovens hoje, porventura, podem se sentir muito dispersos em relação a tanto que o mundo lhe oferece, não é? E como dizias há pouco, essa centralidade de Cristo às vezes pode estar em causa. Sei que és também um dos prefeitos no Seminário Menor na Arquidiocese de Braga, de Nossa Senhora da Conceição, sacerdote há 4 anos. Como é trabalhar com os jovens também nesta perspectiva de os ajudar, no meio de tanta dispersão, a encontrar a unicidade na relação com Cristo? É um desafio. Claramente, como todos os desafios eclesiológicos, depois têm implicações na nossa vida. Paulo, e dizia muito bem, parte para uma reflexão a partir daquilo que é a realidade concreta dele. Eu acho que nós podemos beber muito daquilo que é o nosso modo de viver em igreja. Nesta relação pessoal com Cristo, ler e ir discernindo, uma palavra tão cara ao nosso Papa Francisco, ir discernindo aquilo que são os sinais dos tempos na relação com as pessoas que nos são confiadas. E penso que isso na relação com os jovens, e neste trabalho que neste momento a Diocese de Braga me pediu,
de estar ao serviço do discernimento vocacional em ordem ao sacerdócio no seminário menor, penso que é um trabalho que tento desenvolver e que procuro também dar o meu melhor nesse sentido. De ajudar a perceber que, ao contrário da dispersão, da divisão, daquilo que nos segrega e que são tantas solicitações cotidianas, aquilo que nos une, aquilo que nos torna inteiros, é aquilo que dá sentido à nossa vida. E é aí que podemos perceber os sinais de Deus nos vários momentos da vida, é aí que podemos perceber também a unidade daquilo que somos, nas várias atividades, nos vários compromissos, nas várias solicitações, mas ao mesmo tempo perceber a unidade que somos, alicerçada em Cristo, e que depois nos ajuda na diversidade a corresponder àquelas que são as exigências. No trabalho com jovens, de forma específica, é isso que procuramos fazer no projeto educativo do seminário, que é ajudar a perceber esta unidade de vida e como é que ela se concretiza na vida do Pedro, do Manuel, do Tiago, do João, do Filipe, como é que isso depois vai acontecendo, esta unidade, que cada um vai prescrutando, vai sendo ajudado por nós, pela equipa formadora, pelos diretores espirituais, a tentar perceber estes sinais que Deus vai colocando na sua vida e que depois de discernidos se percebe como é que se concretizam na própria existência de cada um. Não é? Deus continua a chamar. Claramente. E de forma diferente ou somos nós que percepcionamos o chamamento de uma forma diferente? O chamamento é sempre percebido de forma pessoal, portanto não há outra forma de o compreender a não ser a partir da nossa história, da nossa biografia, porque é aí que Deus escreve, é aí que Deus fala, é aí que Deus se comunica. E como é que Deus te chamou a ti? És sacerdote há 4 anos, mas antes de ser sacerdote tiveste também tu um percurso de discernimento. Em que circunstâncias é que sentiste o chamamento de Cristo para o sacerdócio? O meu chamamento começou de forma muito incipiente com uma proposta da minha professora de moral para ir para o seminário. Os meus pais apoiaram de imediato, eu fiquei assim um bocadinho sem saber, nunca tinha equacionado vir a ser padre, mas aquilo começou a ser sobretudo uma descoberta e um arriscar, uma aventura, perceber o que é que o seminário me poderia ajudar do ponto de vista de discernimento vocacional. E de facto coloquei a questão depois, já mais tarde, porque eu entrei muito cedo no seminário, mas já no secundário comecei a colocar a questão de forma mais séria e a perceber, acima de tudo, que Deus me chamava a gerar vida. Isto foi algo que para mim começou a fazer sentido desde cedo e que poderia ser no matrimónio ou na vida sacerdotal. Até que, a um determinado momento do meu percurso vocacional, eu percebi que poderia ser tão feliz como pai como padre. E como a raiz é a mesma, precisamente, e o meu intuito era gerar vida, então percebi que fazia todo sentido vir a ser padre, para gerar vida, portanto, para ter essa dimensão de uma paternidade espiritual em relação a outros, porque isso me faria feliz, isso seria, a meu ver, e do ponto de vista do meu discernimento, a forma como eu poderia concretizar o projeto que Deus tem para mim. E antes de estares no seminário, estiveste envolvido também na pastoral da liturgia dos sacramentos, não é? Do departamento da Arquidiocese de Braga. Não sei se continuas ainda. Ainda continuo. E que iniciativas têm e que tem isso a ver contigo? Eu, quando fui ordenado sacerdote, fui nomeado para 5 comunidades, onde gostei muito de trabalhar, em Vila Verde. E isso ajudou-me muito a crescer como homem, como cristão e como padre, naquela fase específica da minha vida. E depois tinha também esse trabalho na Comissão Arquidiocesana de Liturgia, e esta ligação entre aquilo que era a realidade de pequenas comunidades com o trabalho da Comissão de Liturgia ajudava a que não fizéssemos propostas apenas do ponto de vista teórico que fossem interessantes, mas que do ponto de vista operacional pudessem ser concretizadas em comunidades pequeninas como em comunidades grandes. E desde aí que temos vindo a trabalhar em equipa e a promover um trabalho de proposta semanal para a liturgia,
dominical e, portanto, todas as semanas é divulgado pelos instrumentos de comunicação da nossa Diocese uma proposta com aspectos muito concretos, desde cânticos, sugestões para a ecologia, desde alguns tópicos para a homilia, aspectos a valorizar na celebração, algum momento da celebração, com introdução, com uma missão para viver durante a semana. Portanto, vamos lançando esses desafios que têm sido muito bem aceitos na nossa Diocese e que têm ajudado muitos sacerdotes também, na especificidade de cada uma das suas comunidades, a ir fazendo este trabalho de unidade diocesana. Continuas a escrever? Gostas de escrever? Gosto muito para de escrever. além de trabalhos académicos, obviamente. Sim, continuo sobretudo a estudar. Acho que isso é importante, não ficar preso num curso de teologia que já acabou, mas continuar olhando às solicitações que vão sendo aquelas que a Igreja nos pede, ir procurando corresponder da melhor forma, ganhando forma para dar resposta àquilo que são as solicitações. E por isso, gostando de estudar, continuo a ler, continuo a frequentar alguns cursos, continuo a escrever, embora agora não tenho escrito obras do ponto de vista académico, diríamos, mas tenho vindo a trabalhar em alguns aspectos mais do ponto de vista artístico e também, diríamos, de piedade popular, mas trabalhada numa perspectiva diferente que poderá vir a ser dada à luz também nesta geração de vida a que sou chamado. Muito bem, ficamos à espera então de novos escritos e novas edições também. A Pausa Editora, obviamente, terá todo o gosto em poder levar mais longe os teus escritos, o teu pensamento e também fruto da tua reflexão. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Padre Rui Sousa, e assim convido a continuar connosco. Tenho ainda mais novidades para lhe apresentar. Até já. E porque estamos em tempo de início de catequese e porque estamos em tempo de início de atividades pastorais, as 3 obras que lhe quero sugerir, 2 delas são novidades. Esta, a primeira, não é novidade, mas enquadra-se bem neste tempo de reentrée pastoral em que as paróquias se estão a organizar para mais um ano pastoral. Então, desejamos que estas sugestões de leitura possam ir ao seu encontro e suscitem interesse. A primeira delas é um livrinho muito pequenino e que se chama Evangelho para Universitários. É pequenino, mas tem um conteúdo muito belo e, sobretudo, muito oportuno para os universitários, sobretudo a partir de algumas parábolas de Jesus ou algumas passagens dos Evangelhos, ajudam os universitários a compreender o que é o estudo, como podem valorizar o estudo e, sobretudo, a viver o estudo numa perspectiva do Evangelho. Então, neste sentido, são 8 capítulos que compõem este livro, editado pela Paulus, de Raffaele Maiolini, e que, no primeiro capítulo, diz-nos logo que estudar é maravilhar-se, estudar é procurar, depois a seguir, estudar é ajuizar, é conhecer, é apaixonar-se, é ter disciplina, é iluminar, estudar é um mistério. São 8 capítulos que têm todos a mesma estrutura. Começa-se por um excerto do Evangelho, depois procurar compreender o que é que esse excerto diz para os universitários e depois procurar pôr em prática na própria vida, no próprio dia-a-dia dos universitários, esta palavra de Deus ligada ao estudo. Quando muitas das vezes não existe muita literatura espiritual para os jovens universitários, aqui pode encontrar, de facto, num livrinho pequeno, que se lê bem, não é aconselhável que seja lido logo do princípio ao fim num único momento, mas que possa ir acompanhando a vida dos universitários, sobretudo neste caminho de fé e de descoberta da beleza da fé e ligada também ao próprio curso que cada um tem. Os próximos 2 livros que vos vou apresentar, estes sim são novidades, e são uma coleção de 6 livros. Agora a Paulus Editora publicou os primeiros 2 e tem como título Como Falar às Crianças sobre. Este primeiro volume é sobre Jesus, como falar às crianças sobre Jesus. A autora é uma irmã, uma freira americana, Janet Schaffer, dominicana, das Irmãs Dominicanas, que a Paulus Editora já tem outras obras publicadas desta irmã Janet e que ela, através de uma linguagem muito simples, quer falar nesta primeira obra sobre Jesus. E diz-nos, dá-nos dicas para os pais, para os catequistas,
para os agentes da pastoral abordarem o tema Jesus às crianças através de temas muito básicos, muito simples, mas que ajudam a compreender as crianças de uma forma simples a importância de Jesus na nossa vida. Por exemplo, responde a perguntas como onde e quando viveu Jesus, ou então quem fazia parte da família de Jesus, ou ainda como era Jesus quando era criança, porque os evangelhos não nos dizem muitas coisas, mas algumas coisas dizem-nos sobre como era Jesus quando ele era criança. Ou Jesus alguma vez chorou? Nos Evangelhos também nos fala sobre isso. E porque é que temos tantos nomes diferentes para Jesus? Jesus, filho de David, filho de Deus, o Messias. Porque é que temos todos estes nomes para falar da mesma pessoa que é Jesus? Ou então, quais foram os ensinamentos mais importantes de Jesus? Ou então, como e porque é que Jesus rezava? E eu posso ser Jesus hoje? Estas são algumas das questões que este livrinho pequenino, mas é uma preciosidade e estou certo que vai ser muito útil para os pais, para os catequistas, sobretudo para poderem introduzir as crianças num conhecimento de Jesus, ou pelo menos em traços gerais de Jesus, e ajudar as crianças a interessarem-se por esta figura incontornável do mundo e da nossa vida. O segundo livrinho desta coleção é Como falar às crianças sobre a missa. O primeiro foi sobre Jesus, o segundo é sobre a missa. Para que as crianças não digam, a missa é uma seca, o que é que eu vou fazer? E às vezes as crianças estão irrequietas, não sabem como estar e o que fazer e o que dizer na missa. Então este livrinho ajuda a falar às crianças sobre a importância da missa, o que é que fazemos na missa e, sobretudo, que efeitos tem a missa depois sobre nós. Então, algumas questões são respondidas, por exemplo, porque é que lhe chamamos missa? Porque é que a missa se chama missa? E ao mesmo tempo responder, é a Bíblia que se lê do ambão, o ambão, aquela estante, aquele espaço onde se proclama a palavra de Deus. E ao mesmo tempo na missa há um ofertório, mas o que é oferecido? Sabemos explicar às crianças o que é oferecido e qual é o significado deste mesmo ofertório? Ou então o que é que o padre está a fazer no altar? O padre muitas vezes diz algumas palavras, tem vários gestos. Qual é o significado desses gestos, dessas palavras, da postura, da atitude do sacerdote no altar? Ou, por exemplo, porque é que há uma pia batismal na igreja? O que é uma pia batismal e para que é que serve? Então, estas e tantas outras questões que, à partida, parecem questões básicas, mas nem sempre nos lembramos de explicar às crianças de uma forma tão sucinta e tão detalhada certos pormenores que, no final de contas, acabam por não ser pormenores, acabam por ser temas fundamentais para introduzir as crianças na vida da fé. Aqui ficam então estas 3 pequeninas sugestões, mas que estou certo que lhe poderá interessar a si ou até alguém da sua família ou alguém da sua paróquia. Queridos amigos, foi uma alegria, foi um privilégio ter estado na sua companhia, levando até si mais um programa Livros com Fé. Prometemos voltar na próxima semana com mais novidades, com mais sugestões de leitura e até com mais um autor. Iremos no próximo programa conhecer o autor de um livro que se chama Sacra Página. É uma preciosidade, é um livro belíssimo, um livro que nos fala sobre as Bíblias do século XIII, Bíblias portáteis do século XIII. Vamos falar com o Dr. Luís Correia de Sousa. Mas até lá, até ao próximo programa, convido a visitar uma das nossas livrarias, onde se encontrar mais perto de si. Uma livraria Paulos pode visitar em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela também e muito proximamente no Porto. Ou então consulte, visite-nos no nosso portal paulos.pt, onde poderá encontrar as nossas novidades, o nosso catálogo, várias notícias, várias opiniões e até mesmo uma agenda com um calendário com os nossos eventos, os lançamentos e eventos que nós vamos tendo ao longo deste mês de setembro. Se nos quer enviar alguma sugestão, pois pode fazê-lo também através do e-mail livroscomfé@paulos.pt. Desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.